Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema muito importante que tem de ser discutido e que o próprio Lula ele está dando muita atenção e que todo o Brasil também tem de dar muita atenção, na minha opinião. Eu estou trazendo aqui matérias do Jornal do Nordeste de grande circulação, o Jornal do Comércio, que trata a respeito do João Campos e da Raquel Lira e também a atenção que Lula está dando para o Senado Federal. Eu acredito que pessoas da região sul-sudeste não prestam tanta atenção no Nordeste, mas foi do Nordeste e veio o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E sendo assim, o Nordeste ele tem uma relevância muito grande para a eleição. Passando essas explicações, eu também tenho de explicar exatamente o que está acontecendo aqui em Pernambuco. O João Campos, ele é filho de Eduardo Campos, que foi um grande político do Nordeste, especialmente de Pernambuco. Ele conseguiu muitos votos e estabeleceu e sedimentou o caminho do PSB. Ele foi um dos governadores mais bem votados e conseguiu trazer o sucessor dele, chamado Paulo Câmara, que foi um governador técnico e que teve uma gestão financeira boa em Pernambuco. Ele só não conseguiu transmitir votos para o Danilo, não me lembro do sobrenome dele, mas era Danilo, o sobrenome realmente escapou à memória. Ele não teve esse poder de transmissão de votos, por isso que a Raquel Lira conseguiu ganhar. E também tiveram situações que desgastaram a imagem do PSB, fazendo acontecer esse espaço favorável a Raquel Lira. E aqui é a atual governadora de Pernambuco, Raquel Lira, em proximidade com Lula. Ela ganhou com votos da direita, do pessoal vinculado mais a Bolsonaro, mas também o pessoal de centro votou muito nela, acreditando numa mudança do Estado de administração voltado mais para o empreendedorismo e tudo mais. Ela é muito forte no município de Caruaru, que é exatamente o local onde ela nasceu, assim, politicamente, e região. E lá movimenta muito dinheiro em Pernambuco e é um dos maiores polos de tecido do Brasil. Eu acredito que quem é de outro estado já deve ter comprado roupas de Caruaru. Inclusive, ele é considerado até mais forte do que o de Fortaleza, que é o concorrente dele, e São Paulo também, que concorre com o Pernambuco nesse sentido. Sendo assim, o Lula ele está com a negociação bem interessante politicamente. Ele tem um apoio do João Campos, que sempre foi, digamos assim, de berço da esquerda, mas também ele está flertando com Raquel Lira. Porque, independentemente do governador que ganhar, ele vai ganhar. Se a Raquel Lira ganhar, ela der favores a Lula. Se João Campos ganhar, já é da esquerda e tá tudo tranquilo. Mas o foco dele é no Senado Federal. Aqui, ó, a discussão do apoio do PT nos palanques, ele mostrou e deixou bem marcada a situação do PT. O Humberto Costa é o senador do PT e é prioridade nessa discussão. Ele não quer abrir mão dos governadores dele, do que ele tem no Nordeste. Um ponto bem interessante que eu acho é exatamente isso: o PT está abrindo mão de governo, de cargo de governador, para colocar aliados ou pessoas que apoiem ele na eleição para Senado, mostrando também a importância disso daí. E o João Campos ele já está aceitando esse posicionamento de Lula e está abrindo margem, digamos assim, para essa disputa acontecer, essa divisão. Ele não está forçando o Lula a definir um único lado, que no caso seria o lado dele, que seria o natural. Ele está deixando o Lula fazer esse duplo apoio para ver se ele consegue também cargo para Senado. Um ponto bem importante que eu apresento a todos vocês é o seguinte: aqui eu estou no site do Senado Federal, que mostra exatamente a lista de todos os partidos aqui, ó, e dos senadores por partido, estado, né, e tudo mais. E observe aqui, ó, os mandatos acabando do MDB, ó, 2027, ó. 27, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui, ó, 10 vão ser alterados do MDB. E imagine se o MDB perde cadeira para a direita, o prejuízo que vai ser. Eu fiz aqui uma coletânea, uma contagem,
e constatei que de 81 senadores, que é o total que existem, 54 vão ser modificados. Significa o quê? O PL ele já tem, salvo engano, 14 cadeiras, são 16. Se ele conseguir mais da metade do Senado, ele vai ter portas abertas para tumultuar um governo, se Lula conseguir se reeleger, ou se ele colocar um governo de direita, ele vai ter o caminho aberto para fazer o que ele quiser e fazer, se ele souber gerenciar, um governo na agenda que ele propor. Não vai ter como a esquerda trazer resistência a um possível voto de Jair Bolsonaro, se ele conseguir, questão política e tudo, um filho dele ou algum apoiador dele, se ele voltar ao poder e ganhando o Senado, isso daí vai ser entregar a chave do Brasil para a direita, digamos assim. Por isso que Lula ele está muito preocupado. Imagine de 54, 81, de 81 senadores, 54 vão disputar essa eleição. Se eles perderem, esse pessoal vinculado à esquerda e o PL assumir esse espaço, ou algum partido de direita, isso vai deixar Lula extremamente vulnerável. Vamos supor que Lula ele ganhe a eleição para presidente. Ele ganhando para presidente, vai, mais do que natural, ter pedido de impeachment. Bolsonaro tiveram milhares de pedidos de impeachment, Dilma teve, Lula teve, e uma vez tendo 54 senadores a favor da direita, qualquer pedido de impeachment vai ser aprovado com tranquilidade. E isso vai tumultuar. Imagine agora que Bolsonaro, ele preso, se Alexandre de Moraes prendê-lo, ele ir lá preso e falar: vamos tumultuar o Brasil, vamos voltar o pedido de impeachment. Não tem o que Lula fazer, ele vai cair. Porque passa no Senado, vai ter o crime de responsabilidade, tudo, ele pode cair. Garantido, se ele tiver 54 é garantido. E se o Bolsonaro quiser também, ele gerenciando, até vamos supor que ele esteja preso, ele vamos começar a botar impeachment de ministro do STF. Ele pode dar a faxina no ministro do STF e colocar outros locais. Aí o que é que eu digo? Essa eleição, Lula, acertadamente, ele tá com a maturidade política dele, vendo esse grande vazio e esse grande perigo dele, se ele perder o Senado. E pior ainda, se Lula não conseguir ser reeleito, ou alguém vinculado a ele ser reeleito, e um Bolsonaro, se ele não for preso, ele concorrendo, ele vencendo a questão de ser inelegível e conseguir concorrer, ou qualquer um, filho dele, quem quer que seja esposa, apoiador dele, ganhando a eleição para presidente, ele com 54 senadores, simplesmente ele pode fazer o limpa no STF, ele pode tirar todos os ministros, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, ele pode sofrer impeachment e ainda responder por qualquer outro crime aí que eles botem, e Barroso, etc. Já que o Senado que julga os ministros do STF. Isso daí é um alerta muito grande, um alerta vermelho. Vamos supor que o ministro Alexandre de Moraes esteja me assistindo. Isso é um alerta vermelho para ele focar também nessa questão do Senado. Se a direita conseguir, nessa renovação do Senado aí, 54 cadeiras estão sendo disputadas, ou ele conseguir 40 e manter as 14 dele, ele já vai ter maioria, vai ter 54 cadeiras. Ele com 54 cadeiras, ele vota o que quer. Aí isso daí que é o perigo, tá entendendo? Isso daí eu informo a todos vocês que tem essa situação daí acontecendo e que Lula já tá atento e tá monitorando essa situação e tá fazendo inclusive alianças para impedir que isso aconteça. Mas não significa que vai ter essa facilidade, o caminho vai estar aberto para isso. Pô, e em razão dessa situação que ele está procurando apoio do PSB agora, e é do partido de Raquel, ela era do PSDB e está tentando para o PSD, que tem uma grande quantidade de cadeiras, para se manter no Senado e evitar possível de impeachment, tanto dele como ministro do STF. Eu vou ficando por aqui, eu peço que todos comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para ficarem cientes. Eu trouxe aqui fontes oficiais do Senado Federal. Daqui pode contar 54 senadores vão estar disputando suas cadeiras. Uma vez ele está disputando, ele tem risco de perder, não significa que ganhe. Aqui em Pernambuco, que dessa matéria daí,
O Humberto Costa, ele é acho, acredito que é o senador mais antigo que existe em Pernambuco e acho que nunca perdeu uma eleição para senador. É o Humberto Costa. E vai concorrer novamente. Não sei se o Gilson Machado pode tirar a vaga do Humberto, o que vai acontecer. Mas o Gilson é o político que foi preso, ele tá com uma quantidade grande de votos. Inclusive em Jaboatão, ele ganhou, a direita avançou muito lá em Jaboatão. Muito obrigado a todos, vou ficando aqui. Comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para chegar na maior quantidade.